Fala galera, está começando mais um episódio aqui no ANET. E aí, tudo bom com vocês? Vamos para o segundo episódio do artigo 7º ao artigo 9º-C. Artigo 7 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Artigo 7º, revogado. Artigo 8º, compete ao CONAMA. Inciso 1. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetivo ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. Inciso 2. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudo das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando os órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos do impacto ambiental e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental. Inciso 5. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público em caráter geral ou condicional e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Inciso 6. Estabelecer privativamente normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante audiência dos ministérios competentes. Inciso 7. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente hídricos. Parágrafo único. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Inciso 1. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. Inciso 2. O zoneamento ambiental. Inciso 3. A avaliação de impactos ambientais. Inciso 4. O licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras. Inciso 5. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e à criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental. Inciso 6. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. Inciso 7. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. Inciso 8. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Inciso 9. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. Inciso 10. A instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Inciso 11. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando o seu poder público a produzi-las, quando inexistentes. Inciso 12. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Inciso 13. Instrumentos econômicos como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Artigo 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante o órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Parágrafo 1º. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens.
Inciso 1. Memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. Inciso 2. Objeto da servidão ambiental. Inciso 3. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. Inciso 4. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Parágrafo 2º. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente à reserva legal mínima exigida. Parágrafo 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob a servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4º. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente. Inciso 1. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental. Inciso 2. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Parágrafo 5º. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. Parágrafo 6º. É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Parágrafo 7º. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44-A da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta lei, como servidão ambiental. Artigo 9b. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Parágrafo 1º. O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. A servidão ambiental perpétua equivale para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos à Reserva Particular de Patrimônio Natural, RPPN, definida no artigo 21 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha conservação ambiental como fim social. Artigo 9c. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Parágrafo 1º. O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1. A delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental. Inciso 2. O objeto da servidão ambiental. Inciso 3. Os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores. Inciso 4. Os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental. Inciso 5. Os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental. Inciso 6. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em caso de ser descumprido. Parágrafo 2º. São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1. Manter a área sob servidão ambiental. Inciso 2. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. Inciso 3. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. Inciso 4. Defender a posse da área serviente por todos os meios em direito admitidos. Parágrafo 3º. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato. Inciso 1. Documentar as características ambientais da propriedade. Inciso 2. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. Inciso 3. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade. Inciso 4. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão.
Inciso 5. Defender judicialmente a servidão ambiental. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei 6.938, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações de novos episódios. Até a próxima. Tchau!